E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês viram hoje, quando o pessoal fala em BRICS, olha, muita calma nessa hora. Quando o pessoal fala em BRICS, imaginando que seja uma unidade, uma uniformidade, uma aliança absolutamente... Não, tem muito problema. O Putin não vai para a África do Sul, o Putin não vai presencialmente para a África do Sul, em função de quê? Em função do mandado de prisão que existe do Tribunal Penal Internacional. Por quê? A parte o presidente sul-africano dizer para o Putin, num primeiro momento, vem aqui, você está garantido aqui, você tem um problema muito grande dentro da África do Sul, porque o judiciário, a oposição, o parlamento estavam pressionando o governo, caso o Putin chegasse à África do Sul, para que ele fosse preso. Então o Putin não vai à África do Sul, o Peskov já disse que a participação dele será virtual, porque na África do Sul não há consenso em relação a essa situação do não cumprimento de um mandado de prisão contra o Putin. Né? Então, não ouçam abobrinha quando as pessoas dizem que o Brasil é um fator de desestabilização nos BRICS. O Brasil é um dos países mais próximos, eu diria, dos interesses que são emanados na construção da ideia dos BRICS. Por quê? Hoje, por exemplo, vocês viram o presidente Boric, do Chile, dizendo e reclamando que os países latino-americanos não tomaram uma posição mais dura em relação à condenação da Rússia. Ao que o presidente Lula respondeu que o Boric era muito novo, inexperiente, muito apressado e que isso não seria do interesse dos países latino-americanos. Então, o Lula respondeu o Boric queria uma condenação expressa à Rússia, o Lula disse que o Boric é muito novo, muito apressado e muito inexperiente. Eu diria que talvez no Brasil, hoje, você tenha, talvez, dentro do contexto dos países dos BRICS, ao contrário do que alguns apregoaram, uma situação de maior alinhamento com o interesse do que emana da estrutura, não estou falando aqui sobre questão de esforço de guerra, mas do que emana da estrutura potencial do bloco. Então, assim foi. E como eu disse há pouco, e também o Lula disse, olha, se vocês não quiserem investir no Brasil, em alusão explícita aos Estados Unidos e à União Europeia, tem quem queira. Quem é o tem quem queira? É a China, né, Diana? É a China. Então a disputa, o choque efetivo para valer é entre a China e os Estados Unidos. É entre a estrutura que, de alguma forma, patrocina a China e a estrutura que patrocina os Estados Unidos. Claro que a China não quer que a Rússia perca o conflito, mas é claro que a China também não vai chegar para anunciar publicamente que apoia a anexação de território dentro da Ucrânia, porque a China também tem seus problemas, a China também tem seu Xinjiang, a China também tem as questões do Tibete, a China também tem as questões de minorias que têm pleitos secessionistas. Tá? Então é tudo que a gente percebe nesse momento concorre para a percepção de que a grande disputa entre a China e Estados Unidos. Agora, meus amigos, se a gente entender que a Rússia diz, porque o que está em disputa no mundo hoje, o que é? São as rotas comerciais, a detenção dos depósitos de terras raras, dos depósitos de combustíveis, dos caminhos, gasodutos e oleodutos para esses recursos energéticos, e também a questão, naturalmente, aí vinculado também de alguma forma a questão das terras raras da mineração. Porque sem isso você não faz o comércio. Um lance muito grande foi dado hoje. Faz 56 minutos que a OTAN perdeu, teoricamente, o Mar Negro para a Rússia. E se a gente for entender que a China é aliada da Rússia, num primeiro momento, a China que não vai reconhecer isso como um dado favorável ou substancial, sob o ponto de vista da legalidade, do arcabouço jurídico internacional, está dando risada de orelha a orelha. Tá? Essa é a minha percepção.